Olá, amigos, beleza? Vamos falar hoje sobre solução tampão. Solução tampão é uma solução que consegue manter o seu pH mesmo com a adição de pequenas quantidades de ácidos ou de bases, mesmo que sejam ácidos e bases fortes. Toda solução tampão é formada pela junção de um ácido fraco ou uma base fraca com um sal derivado. Olha o exemplo que eu botei aqui. Peguei o ácido acético, que é um ácido fraco, e peguei o acetato de sódio, que é um sal derivado desse ácido fraco. Representei aqui em cima o equilíbrio que representa a ionização desse ácido acético. Aqui eu formo um acetato mais H+. E botei aqui embaixo a dissociação do acetato de sódio, formando o íon acetato mais Na+. Olha para esse esquema e pensa aqui comigo. O que eu tenho em comum nessas duas reações? Eu tenho essa substância aqui, ó, eu tenho acetato em comum nas duas reações. Se eu tenho acetato proveniente do sal, esse acetato faz com que a concentração do acetato nesse equilíbrio aumente. Quando eu aumento a concentração de um determinado componente de um equilíbrio químico, como é que o deslocamento, como é que o equilíbrio vai reagir a isso? Nesse caso, o equilíbrio viria para a esquerda, no sentido de gastar o que foi aumentado. Mas vamos supor que eu chegue aqui e adicione uma certa quantidade de H+. Eu teria que variar o pH da solução. Mas o que vai acabar acontecendo? Eu adicionando uma certa quantidade de H+, esse H+, vai ser capturado por esse acetato que veio do sal. Esse acetato captura aquele H+, formando ácido acético, fazendo com que a adição desse H+, fazendo que a pequena quantidade desse H+ que foi adicionada, não altere esse equilíbrio, mantendo o pH constante. Existe ainda uma outra possibilidade, de eu chegar aqui, ó, e adicionar uma certa quantidade, uma pequena quantidade de uma base, de OH-. Como é que essa hidroxila vai interferir aqui nesse equilíbrio? Esse OH- se junta com esse H+. H+, mais OH- forma água. Juntou o H+ com o OH- formando água, eu estaria o quê? Retirando esse H+ do equilíbrio. Se eu estou diminuindo a quantidade de H+, esse equilíbrio seria deslocado para direita, no sentido de maior formação de H+, acabaria diminuindo o pH. Mas por que isso não acontece? Porque ao mesmo tempo que esse OH- está tirando esse H+, eu tenho esse íon comum, que é o acetato presente nas duas reações. Enquanto eu tiro esse H+, eu aumento a quantidade desse acetato, mantendo o equilíbrio constante. Então não ocorre a variação. Tranquilo? Só para lembrar uma curiosidade, o nosso sangue é tamponado. Ele é tamponado com o sistema ácido carbônico bicarbonato. É isso que faz com que não ocorra uma variação do pH muito significativa no nosso sangue. Beleza? Valeu, até a próxima.